Iniciarmos, vamos falar um pouquinho da nossa casa. A nossa casa mantém palestra todos os dias, com exceção às sextas-feiras, sendo que às sextas-feiras, 19h30, tem o grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Então, boa noite a todos. Tá? Como eu ia falando, às sextas-feiras tem o atendimento a dependentes químicos e familiares. Quem tiver alguém nessa situação, é só se dirigir aqui à casa. E lembrando também que vai ter o lanche da tarde com bingo beneficente. Vai ser no local Chácara IP Amarelo, dia 27 de maio, domingo. Quem quiser participar, é só procurar aqui Aqueu, a Cida, o Eugênio, Caetano, o Daniel, a Sandra, enfim, qualquer um desses colaboradores aqui da casa vai falar sobre esse lanche da tarde. Bom, queridos irmãos, é o momento então de nos prepararmos para mais uma reunião pública. Para isso, vamos nos recolhendo, fechando os nossos olhos físicos para que possamos nos concentrar melhor. Vamos elevar os pensamentos a Deus, esse nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, o nosso Mestre querido, e vamos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui, para que possamos aprender esta doutrina que muitos nos ensinam, que nos faz o nosso caminho ser mais suave, mais tranquilo. Te agradecemos, Mestre Jesus. Agradecemos também aos nossos irmãos da espiritualidade que aqui estão presentes, nos apoiando, nos auxiliando. Irmão esses de muitas especialidades, que conforme vai se desenvolvendo a palestra, esses irmãos vão cuidando de todos nós, cada um com a sua especialidade. Jesus sabe a necessidade de cada um de nós. É assim, Jesus, que te agradecemos mais uma vez e te pedimos a permissão para iniciar a palestra de hoje. Vamos abrindo nossos olhos tranquilamente e vamos prestar bastante atenção na palestra de hoje, que a Kátia fará por todos nós. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos fortaleça, nos ampare e que possamos conquistar, sairmos daqui com aquilo que viemos buscar, né? Fortaleza de ânimo para fazermos novas opções e revisarmos aí os nossos conceitos. O nosso diálogo dessa noite é focado, basicamente, nas paixões. E é interessante nós pensarmos no que são as paixões da nossa vida. Porque nós falamos muito no amor. Mas será que nós, de fato, estamos na condição de amor ou na condição de paixão? Em que estágio será que nós estamos dos sentimentos? Porque quando nós pensamos no amor, nós
temos que referência de amor? Nós temos o amor de Jesus, nós temos o amor de pessoas como Gandhi, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa. Nós temos o amor que nós dedicamos aos nossos amigos, aos nossos namorados, esposas, esposos, amantes, filhos, algumas pessoas, o amor que dedicam aos seus animais, à sua casa, ao seu carro. Não é? Porque tem pessoas que amam profundamente as suas posses, o seu dinheiro, e essas pessoas garantem que amam. Tem algumas pessoas hoje que garantem que preferem viver com seus animais, que amam muito mais os seus animais do que são capazes de amar as pessoas. E dizem que isso é amor. Então é interessante nós pensarmos, eu não estou dizendo que não é. E nem vou entrar nesse nível de discussão. O que eu quero é que nós reflitamos sobre que níveis de amor existem. Que gradações nós teríamos de amor. Porque, na verdade, o amor, no nosso conceito, é algo que engloba uma série de sentimentos. Então, nós conhecemos como coleguismo, amizade, não é? Parentesco, afinidade, não é assim? Paixão, não é? Nós damos, e isso mostram gradações ou variações de amor. Que às vezes não tem a ver com gradação, tem a ver com variação. E isso não é algo recente. Os gregos na antiguidade, eles eram sábios. Eles eram sábios, como o homem sempre foi sábio. Eles não tinham, porque o homem, quando eu digo homem, eu estou falando do ser inteligente da criação, do espírito, né? Naquela época também existiam seres inteligentes da criação, mais avançados, que tinham por objetivo impulsionar o desenvolvimento da humanidade. E essas pessoas promoviam o desenvolvimento daquilo que se chamava filosofia. E nesse desenvolvimento eles podiam não falar tudo, mas usavam códigos avançados para a época, que até hoje podem ser entendidos e atualizados. Então eles dividiam na época o amor em 3 categorias básicas, que era eros, filia e ágape. Eros, é até hoje conhecido, é o amor erótico, era aquele amor do Cupido, que é muito interessante quando a gente estuda a história do Cupido, porque ele, na verdade, que era Eros, o deus Eros, ele, quando soltava a flecha, ele não só provocava o amor. A flecha dele também tinha o objetivo de promover a discórdia. Porque, segundo ele, o amor e a discórdia andavam juntos. Interessantíssimo isso. Porque o amor erótico, será que não tem sempre a discórdia para dar um sabor especial? Ou isto não seria próximo à paixão? Como que nós entendemos os nossos relacionamentos afetivos? Nós gostamos de relacionamentos mornos, tranquilos. Ou quando o relacionamento começa a ficar muito tranquilo, a gente acha que já não está bom e vai buscar emoção. Não é assim? E sai a cata de relacionamentos que gerem adrenalina. Não é? Porque a gente acha que o relacionamento partiu para o segundo estágio, que é esse filia, que é da onde saiu o amor filial, fraternal. Ou seja, é aquele amor sem sensualidade. Que depois os latinos copiaram como fratello, o amor fraternal. É o amor entre irmãos. É a amizade, é o companheirismo, é o amor onde a sensualidade não está presente. Então a discórdia também é diferente. E o ágape é o amor sublimado,
É o amor que poucas pessoas na Terra sentiram. É o amor de Jesus por nós. É o amor que tudo compreende, é o amor que tudo entende, é o amor que tudo perdoa, porque nunca se ofende. Então ele nem perdoa, porque ele não se ofende. É o amor que dá todas as oportunidades. É o amor que nós um dia sentiremos pela humanidade. E quando eu digo humanidade, não é a humanidade terrena, é a humanidade em termos universais. Por todo o universo. Por todos os seres que habitam o universo em todos os níveis de desenvolvimento moral e espiritual. Quando nós pensamos dessa forma, é muito interessante nós analisarmos em que faixa do desenvolvimento desses níveis nós nos situamos. E aí nós percebemos que os gregos, lá na antiguidade, falavam coisas que estão muito próximas hoje à nossa realidade. Em que faixa de amor nós ainda vivemos? O que nós buscamos nos nossos relacionamentos? A fraternidade, o companheirismo ou a sensualidade? Porque depende do que nós buscamos, é a faixa em que nós nos colocamos. Ah, não, tem horas que eu procuro a fraternidade, tem horas que eu procuro a sensualidade. Tá bom. Mas a que tipo de relacionamento eu valorizo? Eu dou valor. Que tipo, desculpa, eu cometi um erro de português crasso. Que tipo de relacionamento eu valorizo? A que tipo de relacionamento eu me dedico com mais prazer ou com mais paixão? Porque se eu preciso estar sempre apaixonado, eu estou buscando relacionamentos que me gerem adrenalina. Ou seja, eu estou buscando o amor agitado. Esse amor agitado é o amor erótico, é o amor que vai gerar discórdia, porque ele vai gerar movimento. O amor fraternal, ele é mais tranquilo. E o ágape não tem emoção nenhuma para o nosso conceito, Porque é o amor sublimado. Eu vou entender tudo, eu vou compreender tudo, vai ser tudo tão plácido. Esse nós não estamos preparados, pela cara que fizeram aqui, não está preparado mesmo, É muito difícil. Nós não conseguimos ser plácidos assim, Eu brinco que é aquelas pessoas que a gente olha e vê aquele olhar bovino. Não me entendam mal, eu adoro a vaca. Eu não sou indiana, não sou hindu, mas eu adoro o olhar de uma vaca. Quem já viu uma vaca de perto, hoje em dia tem muita gente que nunca viu uma vaca, a não ser picada no açougue. Atualmente até em saco plástico, ela não vê mais ver ao vivo, assim, é picada no saco plástico embalado a vácuo, Mas quando você vê uma vaca de perto e olha na carinha da vaca, quem já teve, hoje em dia é um privilégio, o olhar da vaca é um olhar muito interessante, porque ele é plácido, ele é extremamente plácido. Então eu falo que pessoas que estão realmente em paz, alguém aqui já viu uma vaca como eu estou falando? Não é plácido, ela está sempre em paz, ela não tem pressa para nada, ela está tranquilíssima, ela não tem, se você pegar uma vaca, inclusive no meio do caminho, deitada, você pode buzinar, você pode fazer o que quiser, que ela não se afoba, ela não levanta, ela não se agita, nada tira aquele animal do seu nível de equilíbrio. Você pode ir lá cutucar, xingar, gritar, que ela vai continuar equilibrada. Não estou dizendo que ela é evoluída, estou dizendo que ela é plácida. Na condição de animal, no estágio evolutivo em que ela está, ela é extremamente plácida. Um cachorro já late, já esperneia, já morde, A vaca continua lá plácida. A placidez bovina é algo que, se a gente prestar muita atenção, para nós não tem nenhuma emoção. Ela continua lá, impassível. Cai o mundo e ela está lá impassível. Se nós pararmos para pensar, isso não tem emoção. A agitação do cachorro é muito mais próxima à nossa realidade do que aquela placidez. Pode ser por isso que a gente não tenha vacas como animais de estimação. Nós tenhamos cachorros e gatos, cavalos, animais muito mais agitados, muito mais próximos à nossa condição de equilíbrio, ou de desequilíbrio, ou de necessidades, não sei. Mas é interessante nós pensarmos que essa placidez, esse equilíbrio,
esta imutabilidade de sentimentos é algo que nós ainda não conseguimos administrar. E quando a coisa começa a ficar muito equilibrada, nós começamos a sentir falta de movimento. E nessa busca de movimento, a gente volta para a condição de paixão. E quando se fala de paixão, vale para tudo. Então, quando o emprego está muito tranquilo, a gente resolve que tem que dar uma movimentada, muda de emprego. Não é assim? Estava tudo tão calmo lá, não, minha carreira não está se desenvolvendo. Estou sentindo que eu preciso de alguma coisa a mais para dar um up profissional. E vou à cata. Né? Toda vez que a gente resolve sair à busca de alguma coisa, nós estamos usando a energia de Eros. Não a energia de filhos, de filha, a energia da fraternidade. Nós estamos usando a energia do movimento mais rápido, que pode promover a discórdia, além de promover a paixão. Agora, a paixão é errada? Este é um ponto que nós vamos começar a pensar. Porque nós temos, ao mesmo tempo, uma dualidade complicada com a paixão. Ao mesmo tempo que nós achamos a paixão fantástica, porque ela nos impulsiona a um monte de coisa, nós achamos que ter paixão é errado. Né? Claro que aqueles que vêm de algumas outras religiões acham que até é pecado. Como para nós espíritas o pecado não existe, eu costumo brincar que não existe pecado nem abaixo nem acima do Equador, porque o pecado não existe, né? Quem é do meu tempo conhece a musiquinha que dá origem a isso, né? Uma música do Caetano Veloso. Não existe pecado nem abaixo nem acima da linha do Equador, não tem problema nenhum com isso, porque o que nós chamamos de pecado, ou que muitas religiões chamam de pecado e chamaram, e nós, quando eu digo nós é porque, com certeza, no meu passado eu também usava isso nas minhas encarnações passadas, é o descumprimento da lei divina. E o descumprimento da lei divina, para mim, é só hoje uma mudança de curso, que vai ter que ser corrigido em algum momento. Né? E não é algo que vai me marcar de forma profunda para o resto da minha existência. Não, porque é algo que eu vou corrigir. Eu vou refazer o caminho. É quando nós estamos fazendo uma viagem e erramos o caminho, a gente volta para trás e arruma. Claro, você pagou o pedágio, você gastou gasolina, pode ter furado o pneu do carro, né? Pode ter quebrado a barra de direção, não sei. Pode ter acontecido um monte de coisa nesse caminho que você andou a mais. Mas você volta para o caminho correto e refaz a trajetória. Não importa se você foi para o Rio de Janeiro passando por Manaus, por Londres, né? Ou se você foi para o Rio indo pela Dutra direto, ou pegou a Carvalho Pinto, percebe? Cada um vai escolher a sua trajetória. Né? Tem um comercial atualmente na televisão que o cara vai para Londrina, né? E ele vai na rodoviária comprar uma passagem para Londrina para ver os Jogos Olímpicos. Vocês já viram isso em Londres? É hilário, né? Porque ele chega lá comprando e ele vai pagar com dinheiro, daí falam que é melhor ele usar o cartão de crédito, mas ele na verdade está comprando uma passagem para Londrina achando que os Jogos Olímpicos são em Londrina, né? E os Jogos são em Londres. São umas brincadeiras que fizeram com os Jogos Olímpicos, que estão muito bem feitas, que é uma propaganda e um cartão de crédito. Mas é muito legal, porque é bem isso, de repente ele está achando que ele está indo para um lugar e está indo para outro. Chega lá e não vai encontrar o que ele quer, mas isso não é pecado, é só desvio de rota. Então, para nós, o pecado seria isso, ele não existe, é só um desvio. Né? Mas para quem acha que estava aí, né, pecando, a paixão era um problema. Para nós, a paixão não é um problema. Ela só é um problema se nós passarmos a direcionar a nossa vida apenas pelas paixões. E aí, então, tem uma coisa que é muito legal. Que é entender que a paixão tem uma utilidade prática. Porque o que eu adoro no Espiritismo, entre muitas outras coisas, é que o Espiritismo me mostra a utilidade das coisas. Tudo tem uma utilidade. O esquema é eu perceber qual a utilidade daquilo na minha vida e a utilidade para eu evoluir com aquilo. Não é a utilidade sem sentido. É a utilidade no meu processo evolutivo. E a utilidade das paixões no nosso processo evolutivo está no Livro dos Espíritos, a questão 907, que eu vou ler para vocês.
O princípio das paixões, sendo natural, é um mal em si mesmo? Pergunta Kardec. E a resposta dos espíritos a ele é o seguinte: não. A paixão está no excesso provocado pela vontade. Então, aqui já tem uma dica muito legal. A paixão é o excesso. Então, nós temos paixão quando nós temos excesso. O que eu estava falando até agora não é exatamente isso? Quando a gente está com tudo tranquilo, que nós queremos movimento, nós vamos buscar o movimento. Não vira o excesso? Não é? Porque não é um movimentinho. Né? A gente quer sentir o movimento. E tem gente que é viciada em movimento, porque gera adrenalina, né? Pois o princípio foi dado para o homem para o bem. Então, a paixão tem um objetivo no bem. As paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Bom, então o problema não é a paixão, nem o excesso. O problema está no abuso. Eu adoro essas palavras e eu adoro pensar a respeito dessas questões, porque a gente vai vendo como que espírito evoluído une palavras para a gente pensar e aonde está a chave das coisas. Porque por isso que os caras são evoluídos, porque eles dão as respostas para a gente curtinhas, com um monte de chavinha para a gente decodificar. Porque a hora que você lê sem pensar, você fala assim, não tem problema nenhum, então eu posso continuar com paixão, porque olha, a paixão pode conduzir a grande coisa, o abuso que ele se entrega que causa o mal. Bom, eu não estou abusando da paixão, não tem problema nenhum. Será que a gente abusa ou não abusa? Porque qual é a minha paixão? Ai, a minha paixão é comer quindim. Então hoje eu vou comer muito quindim. Ai, mas a minha paixão também é comer Maria Mole. A minha não é não, gente. Mas estou dando exemplo. Ai, mas a minha paixão também é comer chocolate. Ai, mas a minha paixão também é andar de skate. Mas a minha paixão, percebe? Quantas paixões nós temos? Então, o problema é quantas paixões nós temos e quantos excessos nós praticamos em cada paixão. Não é ter paixão. É quantos excessos nós praticamos, quantos abusos em cada paixão nós cometemos. Porque se a paixão já é um exagero, o exagero é aquilo que já passou do limite do necessário. Porque o que é necessário é o que é supérfluo, ou seja, já passou do limite do necessário. É assim, estou com fome, fiz o prato para matar minha fome. Conhece o bocadinho da gula? Quantos bocadinhos da gula eu comi depois? Esse é o excesso. E esse excesso vai virar a paixão. Aí depende de quantos excessos eu cometer, é o tamanho do abuso. Então, a paixão, eles são claros, não tem problema nenhum. Agora, vamos pensar claramente, tem ou não tem? Na nossa condição evolutiva. Depende da roda viva em que eu me coloco. Eu sou a medida da minha evolução. Então, se a minha paixão é ir para balada, e eu tenho que ir para balada todas as noites, segunda a segunda, e vou ficar sem dormir, porque de manhã eu vou trabalhar direto, qual é o meu limite? É aí que a gente começa a perceber e ter que pensar sobre como nós estamos administrando as nossas paixões. E aí tem uma outra questão, porque Kardec é o máximo. Como definir o limite, já que eles dizem que o problema é o abuso? Então Kardec pergunta, como definir o limite? Para que as paixões, em que as paixões deixam de ser boas ou más. Então tem o limite. E aqui tem outra chavinha. As paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Aí nós temos uma desculpa ótima. Nós não sabemos andar a cavalo,
Né? Porque isso é do século XIX, a gente não anda mais de charrete nem a cavalo, não é assim? A não ser quem pratica hipismo, quem tem fazenda, quem mora na roça. Porque a gente não anda mais a cavalo. O cavalo do carro, agora é 50 km por hora, 60 em alguns lugares. Mas tem um monte de cavalo. Mas pode andar 50 km por hora, 60 em alguns lugares. Né? Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar, e quando resulta no prejuízo qualquer para vós ou para o outro. Quando eu vou perceber que a paixão me causou o problema? Que ela se tornou perniciosa para mim? Às vezes pode demorar décadas. Eu costumo brincar que a paixão da gente por dizer o que pensa e por ser explosivo, a gente só começa a perceber depois dos 45 anos. Que o estômago estoura, a coluna estoura, a pele estoura, o peso explode, tudo explode, daí você descobre que o problema foi que você sempre deixou o espírito falar. Apesar de que é sempre o espírito que fala mesmo. Mas isso significa que você, em nome da tua sinceridade, da tua espontaneidade, falou tudo o que você pensava. Arranjou um monte de problema, um monte de inimigo, porque você era apaixonada pela verdade. Ah, é paixão, isso não é amor à verdade. Porque quem ama a verdade sabe que não é dono da verdade. Só quem é apaixonado pela verdade acha que é dono dela. Porque quem é apaixonado pelas coisas se sente proprietário. Quem ama dá liberdade. A paixão aprisiona, o amor liberta. Olha que coisa incrível. Então o que leva ao ódio não é o amor. O que leva ao ódio é a paixão. Porque o que dá extremo não é o amor. O amor, eu não falei para vocês, que é como... É a placidez, eu não usei o exemplo, né? Bovino parado no meio da estrada. É plácido. Você pode fazer o que você quiser, que ela continua parada no meio da estrada. Quem nunca pegou uma vaca parada no meio da estrada não tem ideia do que eu estou falando. Só quem já pegou sabe o que eu estou falando. Não precisam ter a experiência. Acreditem ou conversem com quem já pegou. É meia hora, 40 minutos, estou mentindo? Parado lá, você vai ter que desenvolver a paciência, porque ela tem toda. Né? É muito legal pensar nisso, porque nós vamos precisar começar a entender de onde vêm os nossos sentimentos e se nós estamos com as rédeas ou não das situações. E o ciúme também. Porque o amor liberta. Isso nós temos que ter claro para nós. O que aprisiona, então, não é ágape, nem filia ou fratello. Por isso que Eros, quando soltava a flecha, promovia também a discórdia. Percebe? Está claro o sentido mitológico do processo. Eu não vim aqui falar de mitologia, eu só estou mostrando para vocês o quanto... Lá atrás já nos mostraram como a coisa funcionava. Porque o que adoece, quando se fala que o ódio, né, é o amor doente, ou que o ciúme é o amor doente, não é o amor. Não é o amor sublimado, não é o amor de verdade. É o amor que nós não sabemos ainda amar. É o amor que é a posse. E o problema é que nos nossos relacionamentos, inclusive familiares, o que prevalece ainda é a posse. As pessoas são nossas propriedades. Nós tratamos filho, marido, mulher, irmão como posse. Até irmãos nós tratamos como posse. O que é pior, nós tratamos inimigos como posse. Sendo que nós não deveríamos nem ter inimigo. E competimos as nossas posses de pessoas. Sendo que Deus que nos criou, nos deu origem, não nos trata como propriedade. Porque se Ele nos tratasse como propriedade, nós estaríamos em outra condição. Vocês podem ter certeza absoluta. Se Ele segurasse as nossas rédeas,
se Jesus resolvesse fazer a gente evoluir, a coisa em outro ritmo. Né? Imagino que iria. Porque se eles fossem fazer conosco o que nós fazemos com o outro, quando nós queremos que o outro tome jeito, a nossa vida estaria em outro lugar. Será? Porque será que daí eles nos amariam? Ou eles seriam apaixonados por nós? A paixão nos impulsiona a grandes objetivos e a grandes criações. Só que nós temos que começar a perceber aquilo que eu disse, que é a pegadinha. Está dito aqui, as paixões podem conduzir a grandes coisas. O problema está no abuso a que se entrega e no excesso provocado pela vontade. E aqui está o ponto. Excesso provocado pela vontade. Então, eu não provoco excesso porque alguém quer que eu provoque. Não, a vontade é a minha. E por que eu tenho a vontade? Porque é uma forma de exercício de poder, é uma forma de prazer. Tem vários motivos que me levam ao exercício das paixões. Porque as paixões são uma grande fonte de prazer para nós. Mas não de prazer espiritual, de prazer material. Porque a paixão nos gera adrenalina, de um modo geral. Apesar de a adrenalina secar a boca, né? Você deixa com a boca extremamente seca, ela dá um friozinho no estômago, ela acelera o coração, dá aquela sensação que todo mundo quando está apaixonado já sentiu. E que bem ou mal nós gostamos de sentir. Porque faz com que nós nos sintamos vivos. Encarnados. Porque essa sensação é do corpo físico. Nós jogamos uma série de hormônios e de toxinas que comprometem o nosso corpo físico. E isto prejudica também o nosso corpo físico. Por isso que as paixões, eles dizem aqui que o abuso causa o mal. Porque por excessos de paixões, nós podemos penalizar por demais o nosso corpo físico. Como eu falei, se eu sou apaixonada, né, e quando eu falo paixão, vale adoração, todas essas palavras, né, exageradas que a gente usa. Se eu adoro ir para balada, tenho que ir para balada toda noite, vou ficar sem dormir toda noite para ir para balada, para trabalhar no dia seguinte ou para estudar no dia seguinte, o meu corpo físico está sendo penalizado. E se eu ainda bebo ou uso esses energéticos, não vou nem falar de drogas, né, mas uso energético para ficar acordado, né, essas coisas todas, eu estou jogando mais coisas ainda no meu corpo. Se eu pratico esporte violento, se eu pratico coisas que joguem muita adrenalina, né, que não é para fazer exercício físico, não é isso? Qual é o limite? O exagero é que é o problema. Tudo que nós fazemos em excesso vai gerar prejuízo. Tudo que nós fazemos a menos vai gerar prejuízo. O esquema é o equilíbrio. Como nós vamos saber o equilíbrio? Tentando, exercitando e percebendo como nós nos sentimos. E como o nosso corpo físico se sente. Quando ele se sentir tranquilo, é o ponto. Ai, que coisa desagradável, né? Mas é o caminho. É exercitando que nós vamos aprender. Não estou dizendo para vocês que eu consigo fazer isso, não é. Eu só estou dizendo que é o caminho. E que a idade ajuda muito. Eu digo que a idade não nos torna mais sábio, ela nos torna só esperto. Ela dá uma espertezinha assim pra gente, porque como o corpo começa a reclamar, você começa a se precaver de acidentes. Porque o corpo não aguenta mais muita coisa, então, para você não se limitar mais ainda, você deixa de fazer algumas coisas, né? Então, a natureza nos ajudando, né? E aí, Kardec pergunta, o homem poderia vencer as más tendências pelos próprios esforços? Outra pergunta fantástica, não é? Sim, às vezes com pouco esforço. Olha como eles são legais pra gente. O que falta é a vontade. Será que é tão difícil? Pode ser difícil vencer todas as nossas paixões. Porque a gente sabe que a gente não é apaixonado por uma coisa só, né?
Eu disse, eu adoro comer isso, eu adoro comer aquilo, eu adoro fazer aquilo, eu adoro beber não sei mais o que. Então, a gente tem uma somatória de paixões. Né? E a gente é assim, a gente adora ir ao cinema, a gente adora ler, a gente adora nadar, a gente adora andar, a gente adora um monte, e a gente odeia outro monte. Vamos pensar que tudo que a gente adora e tudo que a gente odeia é paixão. E vamos pensar no que a gente diz que ama. Em que categoria está? Porque se ama muito, é uma paixãozinha. Se gosta muito, fica esperto, porque tem que ver aonde está. Né? Porque, dificilmente, quando a gente fala amo, tem que ver a entonação também. Não é? Porque eu fico imaginando Jesus quando ele disse assim para os apóstolos: o que eu quero é que vós os ameis uns aos outros como eu vos amei. Que entonação será que ele deu isso? Com certeza não foi a que nós damos quando dizemos eu amo tal coisa, entendeu? Ou quando o Espírito Verdade disse no Evangelho segundo o Espiritismo Espíritas: amai-vos e instruí-vos. Não é como nós falamos que amamos, odiamos, idolatramos. Né? Não é com a mesma entonação. A energia que nós colocamos determina muito mais o nosso sentimento do que a palavra. O nosso problema não é de palavra, o que eu estou falando é de sentimento. Paixão é um sentimento que nós expressamos através de palavras. Então o problema não está na palavra. Porque muitas vezes a gente fala, eu odeio isso que nós estamos falando, é que nós adoramos. O problema não é de palavra, é de sentimento. O que está sendo expresso naquele momento em termos de sentimento. Então, basta vontade. Agora, claro, nós não vamos conseguir resolver todas as nossas paixões. Sejam as positivas, sejam as negativas. Né? Quando eu falo positiva, é aquilo que a gente tem paixão mesmo. Quando eu falo negativa, é aquilo que a gente não quer ver na frente. Né? As duas coisas, os dois extremos, vão ter que ser equacionados. Porque para o equilíbrio, os extremos vão ter que se aproximar. Não é que o que nós não abominamos já está resolvido. Não, não está, porque ele vai ter que se aproximar. Então, se eu odeio o jiló, um dia eu vou ter que comer. Estou dando um exemplo muito simplório, mas é bem isso. Um dia eu vou ter que me entender com o jiló. Um dia eu vou ter que me entender com o quiabo. Um dia eu vou ter que me entender com algumas tias, alguns primos, alguns vizinhos. É isso que eu estou querendo dizer. Um dia eu vou ter que me entender com esse pessoal. Nem que seja daqui a 20 encarnações, mas eu vou ter que me entender com eles. Não é que está resolvido, não está. O entendimento vai ter que se fazer em algum momento. Mas o que nós precisamos é, se nós não conseguimos resolver o que está tão extremo, vamos usar a nossa vontade para aquilo que está mais fácil. Porque se nós conseguimos resolver as paixões que são mais simples, a gente vai começar a perceber que a vontade funciona. E a gente vai começar a se animar. Porque se eles dizem aqui para nós que, às vezes, com pouco esforço, pela vontade, nós resolvemos, claro, não é para as grandes paixões. Não é para aquelas que o cavalo está desgovernado, que nem um louco. Né? Ou um carro, usando uma imagem, né? Uma figura de linguagem, uma imagem da nossa época, o carro está sem freio numa ladeira, desembestada, né? Sem freio nenhum, desgovernado, né? Não é isso. Não está assim, descendo lá o morro da Serra da Cantareira, né? Não está desse jeito. Não, para essa não adianta querer usar a vontade ainda. Mas aquelas que estão só numa ladeirinha, como aqui descendo a rampinha aqui, né? Não essa daqui desse lado, é do lado de lá, né? Do outro lado aqui da rua, que é mais levinha, né? Como chama essa rua aqui? Esqueci. Mas essa rua do lado da Duarte de Azevedo, lá, da Duarte de Azevedo, não é essa aqui do lado da Condessa, não, vai chamar aqui a rua de trás, esqueci. Da Conselheiro, não do lado da Conselheiro. Que aqui a ladeirinha é mais levinha, né? Então, assim, vamos usar para as ladeirinhas mais suaves, mais tranquilas. Vamos começar, que nós vamos ver que a vontade funciona. É para isso que nós temos que entender a utilidade. As paixões têm que nos mover à nossa transformação. E não nos mover a continuarmos fazendo as mesmas coisas que vimos fazendo até aqui. A utilidade tem sim, mas é para isso. Para nós
darmos conta do nosso processo evolutivo, que elas têm que nos impulsionar a evoluir. É esse o objetivo sempre, tá? E é para isso que nós temos que usá-las, tá bom? Obrigada, espero ter contribuído de alguma forma, tá bom? Estou aberto às perguntas. Bom, queridos irmãos, é o momento de a gente tirar dúvida, fazendo pergunta, colocação. Boa noite. A paixão em si não é um vício. Ela pode levar a vícios. Agora, a paixão desenfreada, ela pode se tornar um vício pela dependência orgânica que ela vai criar. Orgânica e emocional, né? Nosso organismo, o que eu estou querendo dizer, o nosso organismo se vicia em adrenalina. Tá? Então, o esporte radical gera uma dependência física. Viver em ritmo de jogar adrenalina permanentemente no organismo, seja por nível de estresse ou não, gera dependência química. Isso é uma loucura, mas é verdade. Você fica dependendo de adrenalina. E a adrenalina, eu não sou da área de saúde, mas as coisas que eu já li a respeito, ela endurece as artérias, ela gera problemas renais e ela leva à morte precoce. A adrenalina é um perigo para a saúde. Tá? É muito grave os problemas que a adrenalina causa. Gera um infarto, né? Gera infarto, a pessoa pumba, rapidamente. Então a adrenalina é muito grave. Tanto que a adrenalina é um medicamento que é dado para quem está tendo parada cardíaca, injeta adrenalina para o coração voltar a bater. Então a adrenalina, por isso que o que nos dá taquicardia, quem está apaixonado, né? Você é jovem, você sabe disso, aquela taquicardia gostosa, que você fica sem voz, isso é adrenalina. É para saber o que é isso. Quando você se sentir assim, lembra que você jogou uma descarga de adrenalina pesada no organismo. Tá? Isso o esporte radical faz muito. Tá? Não sei, respondi? Ele quer falar da mãe? Ah, tá, que estava o tema. Tinha um tema programado que a gente mudou um pouco antes de começar por isso. Vamos falar da mãe. Não, vamos falar da mãe, não tem problema, a gente fala. Ele pergunta o seguinte, não sinto nada pela minha mãe verdadeira, pela minha verdadeira mãe. Ao contrário, tenho minha avó como se fosse minha mãe. Você acha que Deus pode me castigar por pensar assim? Chama João, vem cá. João, olha, Deus não castiga, né? Começa por aí, vamos relaxar um pouquinho com isso, porque Deus não nos castiga. E o que nós precisamos é não nos autocastigarmos através da nossa consciência para não gerarmos sentimento de culpa. Jesus tem uma passagem que está presente no Evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos, em que ele é chamado ele está conversando com as pessoas no templo e vão avisá-lo que a mãe dele e os irmãos estão fora chamando para ir embora, e ele fala assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E essa passagem é muito interessante, porque ele complementa dizendo que minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que cumprem a lei divina. E é interessante nós pensarmos que as figuras, como nós vemos de mães e irmãos e pais encarnados, são figuras, eu costumo usar essa expressão, não quero que ninguém me entenda mal, são cargos hierárquicos da sociedade, né? Nós temos uma estrutura social específica que forma a família, e os pais geram corpos para outros espíritos encarnar e assim sucessivamente. Então, isto gera uma família consanguínea, que não obrigatoriamente é uma família espiritual. Quando Jesus fala que quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele está se reportando a uma família espiritual e não a uma família consanguínea. O não termos nenhum sentimento de amor, de afinidade para com os nossos pais ou irmãos ou tios ou qualquer outro tipo de parente, não significa nenhum problema.
só significa que essas pessoas não fazem obrigatoriamente parte da nossa família espiritual. Agora, se nós temos um sentimento, às vezes, até de repulsa, significa muitas vezes que o que nós precisamos é nos entender com essas pessoas. Porque a família é o maior ponto que nós temos de correção de rumo na nossa vida como seres imortais. Então, o que nós nascemos em determinados grupos para podermos nos entender com essas pessoas. Porque através do tema que eu usei, né, das paixões, nós vamos criando comprometimentos. E, como eu falei lá, eu vou ter que me entender com o Giló, com o Quiabo, com a minha tia, né? Pode ser que um dia eu nasça filha de um deles para tentar me acertar com essa pessoa. Então, nesta forma, nesses cargos aí que nós temos, nós vamos aproveitando isso para equacionar essas pendências que são criadas ao longo das encarnações. Então, ninguém vai ser castigado por nada. Nós só devemos, o interessante, o dever não é uma obrigação, mas o interessante é que nós procuremos aproveitar as oportunidades para pelo menos não nos atritarmos nem comprometermos os relacionamentos. É só isso, mas não se sinta culpado. Não há culpa, por favor. Ai, desafio para cá, de direto. Não, o Jaci eu conheço, mas o livro não. Sim. Um excelente advogado, acomodado na Índia, né? Se Paulo não fosse apaixonado, talvez ele fosse apenas o doutor de Sinédrio. O que você acha? Então, mas é exatamente o que está dito aqui sobre a utilidade da paixão, né? De que a paixão, eu vou até reler aqui, deixa eu só achar aqui minha marcação. Peraí. Vou até me reportar novamente ao livro de Espírito, porque está dizendo a mesma coisa que está dito aqui. Entendo eu, pelo menos, Silvia. Que a paixão está... as paixões podem conduzir a grandes coisas. O problema está no excesso. Quer dizer, sem a paixão nos leva a grandes realizações. Agora, o que nós vamos entender é que o que nós chamamos de paixão nessas pessoas é muito diferente do que a paixão em nós. Né? Porque nessas pessoas, na verdade, é entusiasmo. É a convicção do trabalho a ser feito. Isso é diferente do que nós ainda chamamos de paixão. Porque para eles não jogava adrenalina, nem prejudicava o corpo físico. Enquanto para nós, o que nós chamamos de paixão gera toda uma desarmonia interior. Para eles, a paixão gerava uma harmonia interior, né? Para nós, a paixão é um fato desagregador. E para eles é um fato agregador. É um outro tipo de paixão, entendo eu. Mas é a paixão que gera grandes realizações. Tá? Eu que agradeço. Ah, é do Lourenço. Estou com saudades dele. Ele disse, Cássia, boa noite. Em si mesma, as paixões não são boas nem más. Só recebem qualificação moral na medida em que dependem efetivamente da razão e da vontade. Considerando as paixões, você concorda levar a educação espiritual às pessoas e aos jovens de uma maneira geral, não só importante, como também é uma advertência? Bom, mas o caráter educativo, o Espiritismo tem como base principal a educação moral do ser, né? Então, não dá para se falar de espiritismo, de qualquer tema espírito, né, Lourenço, sem se falar da educação. O objetivo sempre, tanto de Jesus quanto do espiritismo, é a educação moral do ser.
Então não dá mesmo para fugir disso. Então seja do jovem, seja de nós, espíritos imortais, né, ainda quase em meio à sua trajetória, que ainda nos comportamos como adolescentes, numa fase ainda juvenil, aí, né, se formos olhar a escala espírita, ainda somos jovens espiritualmente nesse sentido, precisamos nos educar. Então o objetivo é sempre educativo mesmo. A paixão, como você disse, é neutra. Tem um comentário de Kardec, inclusive aqui, completando até o que o Silvio disse, que combina com o que diz aqui o Lourenço, que diz assim: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência, senhor. Isto bate exatamente com o que você falou que já se escreveu, né? Todas as paixões têm o seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. Elas são realmente neutras, mas a nossa educação moral é que vai direcioná-las, como disse aqui o Lourenço. Mais alguma coisa? Isso significa que vocês podem continuar se apaixonando. Só pensem na utilidade. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Beijo grande. Bom, queridos irmãos, após tanto recebermos, vamos retribuir em forma de vibrações. Vamos nos recolhendo, fechando os nossos olhos físicos para que possamos nos concentrar. Vamos respirando suavemente. Vamos ser neste momento instrumento de Jesus para ajudar os nossos irmãos que tanto precisam de auxílio. Vamos pensar nos nossos irmãos, num leito de hospital, em pronto-socorros. Quantos irmãos nossos sofrendo de dor física, muitos deles prestes a desencarnar. Vamos vibrar por todos esses irmãos a paz, o equilíbrio, a força para suportar toda essa situação. Vamos vibrar para médicos, enfermeiros, todos os funcionários que cuidam desses irmãos, que eles possam ter carinho, ser bastante prestativos. Vibramos por todos esses irmãos a paz, a saúde e o equilíbrio. Vibremos. Vamos também levar esses nossos pensamentos aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, passando frio, fome. Quantos irmãozinhos desses tomados pelos vícios. Que esse nosso pensamento chegue a cada irmão destes, levando a ele conforto, a paz, o calor humano. Vibramos por todos esses irmãos. Neste momento vamos pensar também num parente, em um amigo nosso que precisam de ajuda. Seja qual for a situação desses irmãos, vamos vibrar para esses irmãos a paz, saúde, equilíbrio. Vibramos por todos esses irmãos. Neste momento,
elevamos os nossos pensamentos aos nossos lares e vamos deparar com nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, nossa mãe, nosso pai, todos membros de nossa família, e vamos levar a eles, através da vibração, a paz, o equilíbrio, a saúde e principalmente a união. Vibramos pelos nossos lares. Damos uma vibração especial neste momento para todos esses nossos irmãos que partiram daqui ainda com a dependência química e estão aqui no meio de nós procurando ajuda, participando aqui conosco desta reunião, deste trabalho. Vamos vibrar por todos esses irmãos para que eles possam se desprender desta situação e possam caminhar suavemente para o plano espiritual, com muita paz, muito equilíbrio. Vibramos a todos esses irmãozinhos que estão aqui no meio de nós. Nós não vimos fisicamente, mas sentimos eles. Vibramos por esses irmãos. Agradecemos ao Pai, a Jesus por mais esta oportunidade. E pedimos a Jesus que nos ilumine para que possamos ter uma semana de paz, de harmonia. E que possamos estar aqui na próxima semana, mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Agradecemos ao mentor da casa, aos nossos irmãos espirituais que aqui estão nos apoiando e nos dando sustentação. Pedimos a Jesus que voltemos para os nossos lares com paz e com segurança. E assim, Jesus, te pedimos a permissão para encerrar esta parte. Vamos agora, lentamente, abrir os nossos olhos e, continuando nesta paz, nesta harmonia, nos preparando para que possamos receber os passes. Uma boa noite a todos.